Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do YouTube e nesse vídeo eu vou falar sobre como você olhar um setor e tomar uma decisão sobre uma empresa. Eu peguei o setor de rent a car para dar um exemplo, né, de como você entende um setor. Tá? Então comprar uma ação é também comprar um pedaço de empresa, isso a gente já sabe, já está batido na internet. Mas quando você compra uma ação que é um pedaço de empresa, você precisa entender a atmosfera que está por cima dessa empresa, né? Então, qual o seu mercado, quem são seus concorrentes, como esse setor funciona. Então, comprar uma ação não é comprar apenas uma empresa e você não olhar o que tem no externo, porque senão você não consegue ver possíveis riscos ou saber se a empresa está cara. Eu tenho Movida, sou comprado, isso aqui não é uma recomendação, eu não tenho certificação, deixando um disclaimer muito claro, mas eu vou falar de uma ação que eu tenho. Quem assistiu o último call da Movida, você viu o Renato Franklin falar que o setor ele tem apenas 3% de penetração na população brasileira. Você tem um espaço muito grande para novos adotantes entrarem no setor. Nos Estados Unidos está por volta de 15%. Então você vê claramente essa oportunidade de distribuição. Check. Então é uma coisa que está no mercado. Então você entendeu o mercado. Outra coisa que o mercado tem, quando você compara o mercado brasileiro com o mercado americano, como exemplo, o mercado brasileiro, as três grandes, Localiza, Locamerica e Movida, elas participam com a fatia do bolo de 50%. Quando você vai para os Estados Unidos, você pega as três grandes, elas estão com 98% do bolo, 95% se eu não me engano. Então aqui a gente tem também, olhando o mercado, uma oportunidade de ganho de ponderada, né? Então você pode ganhar na numérica aumentando novos usuários que não consomem a categoria, mas também você pode crescer em cima dos outros. Então é um mercado diluído ainda. Então esse mercado diluído, mesmo que você tenha crise, você consegue crescer em cima dos outros concorrentes, dos pequenos. Então pega o exemplo aí da Raia Drogasil. Antigamente, se você mora numa cidade, você entende que tinha farmácias locais. Em Recife, onde eu moro, tinha a farmácia Sandra, né? A farmácia Sandra tinha uma farmácia aqui, tinha outra aqui, num bairro. Essas farmácias Sandras não existem mais, porque a Raia Drogasil ganhou em cima dos outros concorrentes. Então, eu consigo ver esse movimento também no mercado e no setor de locadoras de veículos. Então, esse entendimento de mercado, ele é importante para você saber se tem espaço para o setor crescer. Mas muito mais importante também, ou também importante, é saber como é que funciona o setor. Então, o setor de rent a car, ele não é um bicho de sete cabeças para você entender. Basicamente, o que é que as locadoras fazem? Elas têm uma frota muito grande e elas negociam com as montadoras desconto. Então, quanto maior você for, maior o desconto que você vai receber na compra de um carro. Essas locadoras grandes, Localiza, Movida, Locamerica, elas conseguem barganhar muito com a Volkswagen, com a Ford e conseguem descontos em torno de 30% da compra de um carro. Então ela compra um carro com um desconto muito grande e depois de alguns anos, 2 anos, elas vendem esse carro e às vezes fazem mais dinheiro nessa troca. Então é um mercado de comprar carro muito barato e vender carro e ainda ganhar dinheiro com isso. E onde é que eles vendem o carro? Pelos seminovos. Então você vai entender que cada locadora de veículo dessa tem uma lojinha de seminovos, que são carros de proprietário único, revisado. Então até para você que está querendo comprar um carro, é uma boa ideia você ir nos seminovos de uma locadora. E quanto mais você tem barganha em compra de carro, mais também você tem barganha em custo de dívida. Com a taxa Selic baixando, o custo da dívida dessas locadoras diminui muito. E o Brasil é engraçado, porque antigamente, se você olhar no Brasil de 20 anos atrás, existia locadora, mas você tinha um juro muito alto e o prazo muito curto para pagamento. Agora o setor já está totalmente ao contrário. Você tem o custo de capital da dívida, né, porque eles pegam o endividamento para comprar o carro, eles têm um custo baixo de dívida e eles têm um prazo maior para pagar essa dívida, emitindo debêntures no mercado. Por exemplo, a Movida fez isso muito bem. Então, você começa a ver que até o ambiente econômico muda para as locadoras. Então, nesse novo contexto de ganho de escala, de redução de custo de capital, né, de alongamento de prazo e de retorno interno de investimento delas melhor, você cria aí um ambiente onde as bactérias podem se desenvolver muito bem. Então, eu consigo ver também no modal do setor algo muito vantajoso para quem é investidor e entende o longo prazo. E existe aqui um fato também adicional a isso, um fato cultural. Nós estamos saindo dessa relação com o carro
de propriedade para uso. Na minha casa, por exemplo, só tem um carro. E isso não é só na minha casa. Eu acho que na maioria das casas as pessoas já pensam nisso, né? Já fazem a conta, né? Tem uma coisa interessante entrando na linha de receita das locadoras que não existiam antes, que são aí motoristas de aplicativo. Então você vê que a cultura também influencia na receita da empresa. Você consegue ver uma tese que tem um potencial de alto crescimento, tem um custo de capital e prazo beneficiando o setor, você tem uma cultura mudando, né? Você tem o Uber ou o 99 chegando e dominando esse mercado aí, também trazendo receita. Você tem a oportunidade de crescer em cima dos concorrentes menores e você tem uma penetração de novos usuários pela numérica, de pessoas que não usavam carro de aluguel para uso próprio e que podem também hoje fazer isso através de leasing, né? Então você não precisa comprar um carro, você pode alugar um carro por um ano. Então hoje, quando eu falo do setor de locadora, eu sou muito confortável para entender o setor. E aí quando você fica muito confortável para entender o setor, você fica confortável para comprar a empresa. Finalizando, eu vou mostrar um quadro aqui das 3 empresas, né? Você tem aqui Movida, Locamerica e Localiza. E aí você entendeu o setor e fala, putz, qual é a empresa que eu vou comprar agora, né? Eu vou dar uma noção aqui de precificação, né? O quanto o mercado paga por essas empresas. Você vê aqui que pelo lucro das empresas, a Localiza hoje ela está sendo paga 44 vezes o seu lucro, enquanto a Movida e a Locamerica 28 vezes. Então você vê um desconto que o mercado paga para essas duas em relação à Localiza, e quando você vê o caixa também operacional, você vê um desconto embutido, né? Então Localiza pagando 20 vezes o EBITDA, e aí Movida e Locamerica sendo paga 12 e 10 vezes. E aí você vê que tem um desconto, né? Então você fala, putz, quem é que está mais cara, quem é que está mais barato? E depois de todas essas informações que você tem, juntando com dados de DRE, de balanço, de governança, indo mais atrás de informações, você vai ver se o preço das que estão mais baratas hoje pode convergir para o preço da Localiza, ou se a Localiza ainda pode também continuar andando muito nesse setor. Eu deixo aqui um pouco mais desse entendimento de tese do setor, comparando as 3 empresas e fazendo com que você pense um pouco mais antes de comprar uma empresa. Não é só comprar uma empresa, um pedaço dela, é comprar o mercado, o seu setor e seus concorrentes também. Tá bom, pessoal? Então, se você gostou, eu agradeço. A gente se vê na próxima. Valeu!